Olá, bem-vindo ao podcast Sexualidade Sem Tabus, o conhecimento libertas. Aqui falamos sobre sexualidade, prazer, autoestima, eh, relacionamento, tudo que envolve esse universo. E hoje é mais um episódio incrível. Estou eu aqui, a minha parceira Juliana, bem-vinda, Ju. Obrigada, Delícia, mais uma vez. Coisa boa. E a nossa convidada de hoje é a médica Daniela Brits. Dani, seja muito bem-vinda. Estamos muito animadas que hoje o assunto tá demais. Vou falar com vocês já já. Se apresenta um pouquinho, Dani. Primeiramente, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui num espaço para falar, como você falou muito bem, acho que falar sobre saúde, falar sobre bem-estar e poder contribuir um pouco para esse momento, para esse espaço de vocês. Que coisa boa. Sou médica, como você falou, tenho mais de 10 anos de formada, sou clínica intensivista e paliativista. Falo de cuidado em todas as esferas que a gente tem oportunidade. E sou educadora também, sou professora, então poder contribuir um pouco e aprender com vocês também nesse espaço. Maravilhoso. E sabe o tema de hoje, gente? É um tema assim mega relevante. Quem aí nunca passou por uma exaustão extrema? E essa exaustão extrema tem um nome. Quando chega a esse estágio, gente, é porque o negócio já não está muito bom. E aí, como aqui a sexualidade é 360, nós cuidamos, nós pensamos na sexualidade como essa área mesmo, é de bem-estar, saúde, prazer e autocuidado. Então não adianta a gente ignorar uma área da vida que é tão relevante e julgar a culpa na sexualidade, na sua libido, que está zero. Então hoje nós vamos falar aí dos impactos do burnout na nossa sexualidade. Por isso, essa médica aí com todo esse gabarito para compartilhar com a gente sobre esse assunto. Dani, tá demais. Mas antes, deixa eu contar para vocês. Olha aqui. Olha o que nós temos aqui. Dani, ô, Ju. Não tem Espumante como, né? Maiara e Maraísa, espumante delas, é nosso mesmo, né? E hoje nós vamos experimentar o rosé. Por favor, Jordana. Nossa, tá demais. pega pra Essa gente. parceria, gente, da Del Maipo, é assim, uma coisa mais fantástica que existe. Além de Conseguimos- lindo, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Delicioso. Vamos conversando enquanto eu vou abrindo, Dani. Já vai com sensações, né? Olha, a embalagem é maravilhosa. Sim. Nós E só temos tá. que agradecer aí a Del Maipo por essa parceria, porque é um espumante ali totalmente conectado com o que a gente quer entregar mesmo, né? Essa sensualidade, a força da mulher, porque Maiara e Maraísa que assinaram esses rótulos, então, assim, é uma conexão surreal. Você vai fazendo as honras aí, amiga? Vou. Tem o Brute, tem o rosé e tem o moscatel. Hoje nós vamos Pra quem de... gosta, nós vamos hoje de rosé. Ah, então perfeito. Então será regada aí a esse espumante maravilhoso. Ô Dani, interfere muito, né, o burnout, essa exaustão aí na sexualidade. Muitas vezes as mulheres passam por essa situação e nem se dão conta. Define pra gente o que é esse burnout, como que a gente consegue identificar, que é uma exaustão comum, é aquele cansaço extremo? Como é que a gente vai conseguir identificar isso no nosso dia a dia? O burnout, ele é uma síndrome, né? Assim, então é um conjunto de sinais e sintomas e que infelizmente é subdiagnosticado. Então pode ser que nesse momento tenha várias ouvintes que estejam nos ouvindo que estão vivendo um burnout e que não sabem. Né? O burnout, hoje a gente fala, é uma verdadeira pandemia de um adoecimento. É quando o trabalho leva a um adoecimento. Então aquele cansaço que não vai embora, aquela exaustão, aquela perda de sentido, aquela despersonalização acompanhada de um cinismo, de um sofrimento, você não se reconhece mais, né? Eu falo assim, todo mundo fica cansado, mas é um cansaço que não vai embora e que vai trazendo repercussões para o nosso corpo, né? A gente, hoje em dia, a medicina ganha um espaço de falar muito sobre isso porque a gente vive uma pandemia, né? Assim, se a gente for hoje numa empresa e levantar o número de pessoas que estão doentes pelo burnout, é enorme. Então, a pessoa, ela não trabalha bem, ela não vive bem porque ela está doente. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que valoriza a exaustão. Então, a gente bate no peito na sexta-feira que ficou orgulhoso porque trabalhou muito, né? Assim, é como se a gente vivesse uma disputa de quem trabalha mais. E aí, infelizmente, esse excesso de trabalho acaba levando um adoecimento. Não é normal a gente só trabalhar, né? Assim, e infelizmente a gente normaliza. Quantas pessoas justificam o descanso?
né? Quantas pessoas, às vezes, quando para descansar na sexta-feira, justifica por que tá parando para Verdade, justificar, né? Assim, porque não, eu tô parada aqui hoje porque eu trabalhei muito Tem que dar semana passada. Tem que dar explicação. Simplesmente porque tá descansando. Porque descansar por descansar não pode. pode. Não é permitido socialmente, Não, né? Nessa sociedade nossa que realmente estimula o cansaço, a hiperventilação. Aham. Fiz isso. Então, se você para, tá estranho. Hoje eu falo que o único suicídio socialmente aceito é morrer pelo trabalho, né? As pessoas falam assim, nossa, eu estou morrendo de trabalhar, e ninguém horroriza, né? Muito pelo contrário, você fala, olha que chefe, olha que pessoa legal, ela morre de trabalhar. Então, assim, a gente aceita socialmente essa forma de suicídio, que é se morrer pelo trabalho, né? Trabalhar é muito importante, ela constitui quem você é, mas tem que ter um equilíbrio. E o burnout, como você me perguntou, eu diria assim, é aquele cansaço que não vai embora, acompanhado de várias manifestações no seu corpo. Então, é acompanhado de dor de cabeça, dor no estômago, insônia, ganho de peso, queda no rendimento do trabalho, redução da libido. Então, uma analogia que a gente faz do burnout é queimar-se por inteiro. Então, eu peço que quem esteja nos ouvindo, imagine mesmo que está ou com uma vela ou com um palito de fósforo na mão, e esse palito está queimando. Esse é o burnout. É queimar-se. Depois dessa, do queimar-se pelo inteiro até. Efeito sonoro. Se tivesse combinado, não varia assim. desse jeito. Vamos colocar aqui para nós, Jordana. Efeito sonoro. Então, como eu estava falando, eu peço que as pessoas imaginem assim, um prédio pegando fogo, né? Seria o ser humano que está morrendo de trabalhar nesse pegar fogo. Então, ele começa a não se reconhecer mais e começa a ter essas manifestações clínicas. E, infelizmente, como eu falei, demora-se muito a perceber que está doente, né? Assim, hoje eu estudo muito sobre o burnout, levanto essa bandeira porque eu vivi um burnout e demorei a perceber que eu estava doente, né? Assim, eu achava que era normal fazer 24, 36 horas de plantão, eu achava que era normal falar que eu só trabalhava. Naturalizava a exaustão, tá tudo bem, todo mundo tá assim, né, gente? A medicina é assim mesmo, né? Assim, nossa, você só tá mais uma que entrou na fila do cansaço. Até que eu demorei a perceber que aquilo tinha um nome, eu estava doente e aquilo não precisava ser dessa forma. E geralmente, quanto tempo, assim, que leva até a pessoa cair essa ficha ali? Infelizmente, a gente não vai ter dados estatísticos de quanto tempo leva, mas eu diria assim, demora-se a perceber, né? Eu falo assim, ela vai buscando outras soluções. Já está em nível mais avançado, então, que limitante acontece? mesmo. A pessoa está com insônia, aí ela busca um remédio para dormir. Aí no dia seguinte ela toma um remédio para produzir mais. Então ela toma energético, aí ela toma um tanto de café e vai entrando naquele ciclo. Looping, Aí né? ela tá com dor no estômago, ela toma um pantoprazol. E aí ela tá com dor de cabeça, eu brinco que eu virei a Maria das Dores, que eu tinha um tanto de remédio para tudo, para não olhar para a raiz do que tinha gerado aquilo tudo, né? Assim, então hoje, e aí eu acho que o ponto primeiro que precisa é a gente saber o que é burnout, né? Assim, tem estudos que mostram que se a gente sair aqui hoje na rádio e perguntar para as pessoas o que é burnout, as pessoas nem sabem. Então, aquele ditado que os nossos avós falam, você cumprimenta quem você conhece. Se você não conhece o que é o burnout, como que você vai identificar que está doente? Episódios terão assim, os insights que você pode falar, olha, é verdade, gente, vou parar e respirar. Estou passando por isso e não sabia que não sabia. era burnout. Estou com o pé no precipício, prestes a cair, e não sabia que eu estava com burnout. Talvez eu possa parar e redesenhar minha trajetória, não precisa ser só assim. Só para pensar o negócio já começa a clarear, né? Acho que esse é o ponto, assim, primeiro vamos identificar os fatores de risco, né, assim, profissional de saúde, né, assim, eu falo, tem muitos profissionais de saúde que me escutam, né, eu levanto essa bandeira e falo que ser profissional de saúde já é um fator de risco. Então, se tem colegas que sejam profissionais de saúde que estejam nos ouvindo, ficar atentos sobre isso, porque profissional de saúde tem uma ilusão de vestir a capa de super-herói. E essa capa de super-herói é uma capa para te empurrar para esse abismo, como a Ju colocou, né? Assim, você cuida de todo mundo e não olha para o seu próprio cuidado, né? Assim, a hipocrisia que existe nisso, né? Você quer tanto cuidar bem do seu paciente e você tem que ser seu paciente número 1, né? Aquilo que a gente fala para o paciente dormir bem, ter horas de descanso, ter lazer, você não faz isso. Então, e um outro ponto, mulher é um fator de risco para o burnout. Mãe.
assume várias funções, né? Tem uma cobrança muito grande Muito grande. socialmente Uhum. também, que a gente precisa falar sobre isso e não se permite descansar, né? O descanso é visto como erro. Mãe tá sempre no estado de Enquanto alerta. descansa, carrega pedra. É É. o que a gente sempre fala, Aham. É. né? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa. Você falou num ponto, né? Assim, respirar. Você falou que assim, a gente está numa sociedade que valoriza, a gente está sempre ofegante, sempre correndo, né? Tanto que eu tenho uma comunidade para profissionais de saúde que o nome da comunidade é Respira. Olha que legal. Quantas vezes a gente não para respirar? Respirar talvez é assim, ó, reduz aí um Não, pouquinho. de uma forma consciente, Uhum. eu acho que deve ter uns 10 dias que eu não paro para respirar de forma consciente. A gente vai no automático. Não para, você vou parar para fazer 10 respirações profundas, porque isso te traz para você novamente. Uhum. Te né? traz Você não pro vai no agora. Você não vai no automático, você para, não. Uhum. Eu vou esperar 10 vezes. Precisa de mais, precisa de ser 10 minutos. São 10 respirações profundas, te traz para você mesmo. E te traz, sabe, porque importa naquele momento, né? Te traz pro agora, te traz assim, vamos fazer uma coisa mais pausado, né? Assim, vamos olhar para o que a gente está fazendo hoje, o que faz Às sentido vezes a fazer gente faz hoje. tão acelerado que a gente nem deu conta. Será que eu fiz isso, Uhum. gente? Que a gente fez tão no automático, tão correndo, que você nem lembra se foi O que eu realizado. falo, que assim, você chega na sexta-feira e fala assim, nossa, eu nem vi a semana passar. E aí a coisa mais contraditória que a gente vive é que a gente fala assim, nossa, eu morro de medo de morrer, mas você não tá nem vendo sua vida passar? Né, assim, você passa a semana inteira correndo, corre para um lado, corre para o outro, e aí você não viu a semana passar. Aí daqui a pouco você não viu o mês passar. Aí daqui a pouco você não viu a sua vida passar. E no mercado de trabalho, que tem sim essa competição, né, que tem um lado muito ruim, que é sobre isso. Talvez você precise sempre estar correndo contra o quê? Né, assim, será que é correndo contra a sua própria saúde? Porque aí isso leva ao adoecimento. E um ponto também que é importante é assim, a gente aprender a colocar os nossos limites. Não vai ser o seu chefe quisera que todos os chefes que estejam nos ouvindo estejam preocupados com isso. Mas se não for ele, é você, o que você está olhando para o seu trabalho naquele momento. Exatamente. E esse impacto aí, eu falei no início, ele gira em torno de todas as áreas. Então, imagina na sexualidade. Se muitas vezes a mulher ali com o hormônio em dia, com a situação dela toda legal, a gente tem muita dificuldade com a falta de libido. Então a gente gosta de reforçar sempre, a libido, gente, é algo multifatorial. Então, o seu estado, o seu libido vital ali mesmo, sua energia de vida, o seu tesão de viver, você não está vivendo, você está trabalhando, sobrevivendo. Então, o trabalho é fundamental na nossa vida, a gente gosta também de trabalhar. Mas eu falo que muitas vezes a gente deposita a maior parte da nossa energia apenas no trabalho. E a gente acha que para fazer algo por nós, precisa, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. É o que a Ju falou, 10 respirações, é um tempo que pode mudar o seu dia. E isso faz você lembrar que você é uma mulher, faz você lembrar que relação sexual é algo bom, mesmo com aquelas crenças todas que a gente carrega, mas se a gente parar um pouquinho e tentar refletir e entender essa construção nossa da sexualidade, valorizar ela além do ato, né? Não vamos falar diretamente do ato em si, né? De tudo isso que envolve. Se a mulher está nessa situação de exaustão, como a Dani diz, os hormônios, né, Dani, vai afetar todos os hormônios. E você falou um ponto que aí eu falo no consultório, né, eu puxo a orelha. Essa desculpa de que você não tem tempo é uma desculpa. Por quê? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Eu faço essa pergunta direto no consultório para os pacientes. O único lugar onde você não é substituído é na sua vida. Na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na empresa você é substituído. Não estou dizendo, gente, que é descartado, não me entendam disso. Mas o único lugar que não tem como trocar de lugar é na sua própria vida. Então essa ideia que os pacientes falam de não ter tempo, eu falo assim, então vamos rever toda a sua vida. Vamos sentar aqui, ó, e vamos rever, porque se durante 24 horas do seu dia você não tem um tempo para você, tem alguma coisa muito errada nessa história. E aí volta no ponto assim, que às vezes é queixa comum no consultório, que eu escuto lá as mulheres falando também, eu não tô tendo libido, tá? Mas que horas do seu dia
foi pra você. Que horas que você recarregou a Não sua vida? lembro, não faço ideia. E aí, um comum. ponto que é interessante, que aí às vezes eu faço essa analogia, você não deixa nunca o seu celular ficar descarregado, né? Uhum. Assim, o celular, celular não. começou a apitar a bateria. Você tem um carregador? Nossa, todo mundo tem Exatamente. carregador portátil na bolsa, porque o celular não pode ficar sem bateria. Mas você pode ficar sem bateria, porque se ao longo do dia você não para respirar, você não está enchendo o seu pote. E aí, como é que você vai ter libido? Se você ficou o tempo inteiro ocupado com outras esferas e não com você mesmo? Você sabe de uma Possível. coisa que eu sempre falei? Eu sou psicóloga, né? E eu sempre soube que as pessoas num nível de estresse muito alto, uma hora elas vão cair. E sempre usei uma, uma simbologia, né? Uma linguagem que as pessoas geralmente entendem, que quando você anda de avião, né? Ninguém olha lá a aeromoça fazendo aquelas demonstrações no começo, mas deveriam. Sim. Máscaras cairão automaticamente sobre suas cabeças. Coloque a primeira em você e É. depois no outro. Sim. Eu sempre estava colocando a máscara de oxigênio nos outros. E em mim, não. E aí eu caí no burnout. Eu tive o burnout seríssimo. E eu não desejo para ninguém o que eu senti. Foi seríssimo. Eu achei que eu fosse enlouquecer. Porque eu começava a trabalhar às 7 horas da manhã e até às 11 horas da noite, sem pausa. E quando eu terminava às 11 horas da noite, achava que eu podia mais, que eu poderia produzir mais, né? Isso por uma cobrança, né? Sou mãe, né? Então vem todas as cobranças profissionais e eu dou conta. Não dou. Aprendi a duras penas. Hoje eu ainda me vigio muito, porque dizem que o segundo burnout é bem pior do que o primeiro, e do primeiro eu não vou passar, só quero o primeiro. Já não queria, mas passei, aprendi com ele. Então hoje eu tento me policiar e policiar as pessoas. Hoje dá 6 horas da tarde, é como se a caneta caísse da minha mão. Eu paro, porque eu já produzi. Dali pra frente eu não vou produzir mais. Já estou cansada. Estabelecer um limite Estabeleci mesmo, o né? meu limite. E aí você pensa em sexualidade, você trabalhando de 7 às 11 da noite, que horas? Você quer nada. Você quer dormir, você quer descansar, tentar recarregar um celular que no meu momento era um celular estragado. Porque ele recarregava e rapidinho descarregava, né? Não dava nem tempo de recarregar, é Tudo viciado. bateria estragada. Então, era isso que eu estava vivendo. Até que eu precisei parar, parei 20 dias, fiz nada. Sem celular, sem notebook, sem nada. Para tentar me reconectar comigo mesma. Foi muito difícil, muito difícil. E hoje ainda é. Porque eu preciso ficar me policiando para não voltar na minha roda viva, que é o meu padrão. De fazer, de querer, de produzir. Esse é o meu padrão. E você tocou num ponto que é interessante pra gente falar com as pessoas, assim, a gente não tá falando de uma vida perfeita que todo mundo vai acordar 9 horas, tomar um café com calma, a gente não tá falando disso, de príncipe, Não. né? A gente tá falando de vida real, mas a vida real é o quê? O que que eu posso fazer hoje? O que que nesses 30 minutos eu vou fazer hoje? Que aí toca num ponto, que aí, pegando o gancho da questão da libido, porque aí depois a gente culpa e quer passar um gelzinho de testosterona e resolver a libido, sabe, assim, e aí vem aquela ideia de se enganar mesmo com uma solução mágica para um problema grande que não existe, né? Assim, eu falo assim com o paciente, a sua vida bagunçada não é um remédio que vai resolver, gente. A gente tem que ser muito realista e muito de trazer para essa responsabilidade, que me preocupa às vezes, porque a internet tem um lado muito bom, mas tem um lado muito ruim, que é criar a falsa ilusão de cura milagrosa ou de soluções rápidas para problemas graves, Exato. né? Um outro ponto sobre isso é burnout não melhora com férias. Não Burnout não melhora com feriado. Entende? Porque isso também é um outro ponto para levar. Assim, burnout você precisa ter uma boa avaliação, você precisa ter um tratamento, ter um acompanhamento. E depois o que você falou muito importante, a gente precisa fazer o quê? Um policiamento e uma prevenção. Porque é um problema que pode vir e voltar. Pode vir e voltar. E a gente não é uma pílula mágica que eu te dou um remedinho, pronto, acabou. Ou vai para um resort e volta e pronto, acabou e Ela retoma. volta nesse ciclo. Eu lembro que a minha filha, na época, foi em 2024 que eu tive. Minha irmã médica falou assim: você está com burnout, eu não quero saber se você pode, não pode, tem dinheiro, não tem dinheiro, se está com um projeto para amanhã. Não quero saber. Amanhã você não trabalha mais. E aí eu conversei com as minhas filhas, aí a minha filha mais nova falou assim: mãe, mas como assim? Eu disse, filha, o que eu tenho
Não aparece num resultado de exame de sangue, não aparece numa radiografia, nem numa tomografia, não aparece em lugar nenhum. Então, você vai descansar. Aí a minha filha assim, mãe, você pode passar esse descanso aqui em casa? Eu disse, não, não posso. Não posso, porque eu vou ficar preocupada com você. Então, eu preciso sair fora disso. E aí foi muito interessante na época que ela não entendia muito o que era o Aham. burnout, né? E ela queria ficar comigo, como é que vai ser, mãe? Eu disse, não, eu vou ficar, preciso descansar. E, E aí eu saí, aí ela e, entendeu. E hoje você falou um ponto que é bom a gente falar, o fato dele não ter um exame de sangue que eu faço, um exame de imagem que eu faço, infelizmente ainda tem até o preconceito. É o mimimi, ah lá, tá de mimimi. Frescura! Frescura, Aham. tá querendo Ah lá, desculpa pra descansar. não consegue lidar com a pressão, Não, né? Entende? Assim, é esse que é um dos pontos também, né? Assim, eu falo, voltando à questão do profissional de saúde, porque aí fica assim, todo mundo trabalha desse jeito. Não, então tá todo mundo adoecido. Tá Eu volto que eu doente. falei, é uma pandemia do burnout que isso vai tentar levar a um colapso da área da saúde. Gente, 400, ao ano, 400 profissionais de saúde tiram a vida. Quem está olhando para isso? Quem está olhando para esse adoecimento dos profissionais de Vai empurrando com a saúde? barriga e Né? chega Assim, na quem está olhando. extremidade. Hoje a gente tem que cerca de 50% dos médicos brasileiros vivem burnout. E aí, quem está olhando para isso? Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Então, e aí isso vai virando um ciclo vicioso, porque aí se o profissional de saúde, ele perde o autocuidado, ele está doente, ele vai cuidar do outro, que colapso que nós vamos viver na área da saúde. É um doente cuidando de outro doente, e aí vai só perpetuando vários problemas. Então, assim, que bom que agora a gente está trazendo à luz para falar sobre isso, né, de tentar, assim, as empresas têm que tomar conta que isso não é mimimi. Isso é um problema grave. E se eu não cuidar desse problema grave, vai só perpetuar no restante da sociedade como um todo. Né? Assim, a gente viveu aí a pandemia da Covid, todo mundo morreu de trabalhar, era uma situação, era um momento, passou, mas e agora? A gente vai voltar a olhar para os profissionais de saúde? A gente vai voltar a falar sobre isso? Eu estou puxando para o profissional de saúde por ser um fator de risco, mas o burnout está aí para qualquer um que está nos ouvindo possa estar vivendo o burnout. E um ponto importante, que aí às vezes essa mulher que foi lá buscar por uma queixa de libido, a libido é só a ponta do iceberg Exatamente. do restante de outros e problemas. muitas vezes não é porque está incomodando a ela. É porque ela está dentro de um Ela relacionamento. está porque... sendo cobrada. Cobrar- Né? aí A volta mulher de que novo não, a cobrança. assim? Como É. assim? Você vai pegar, agora eu que digo como assim? Se E ela aí- não estivesse no relacionamento, talvez ela não estava nem ligando pra essa libido. E o que é pior, aí cobra assim, mas aí agora você precisa ter a relação, porque é o momento de você descansar. Exatamente. E isso aqui, gente, agora é um trabalho de prevenção, é preventivo, porque a gente está abordando o tema, né, e está possibilitando a nossos ouvintes de parar um tiquinho e refletir. Porque são tantas que... Gente, eu falo que é uma rede, né? É tudo multidisciplinar, não adianta a gente tratar a exaustão de uma forma única, a sexualidade de uma forma única. A gente não desvincula nada. Então, essa junção ali que vai fazer essa transformação acontecer, né, Dani? E o trabalho da Dani, ele é tão fantástico, ela é uma pessoa tão humana, né, Dani? Parabéns pelo seu trabalho, pela sua forma de acolher os seus pacientes. E ela traz essa linguagem ali que toca lá no fundo, porque devido à experiência dela, né, no hospital, né, como é que chama? As suas abordagens De cuidados paliativos, cuidados de encarar a paliativos. finitude, de falar sobre morte, né? Porque às vezes a gente nem pode falar essa palavra que alguém já até bateu, Ai, menina, isola, bate na boca, tá menina doida. pessimista, né? Assim, Tá e deprimida. tá deprimida. Quantas vezes, né? E ao mesmo tempo, assim, se a gente encara a nossa finitude, que grande oportunidade que é de entender que isso aqui acaba. O que eu vou fazer com esse intervalo que eu tenho que, deixa eu te contar. No final aqui, todos nós vamos morrer. Se você que tá me ouvindo não sabia disso, deixa eu te contar que não tem... Você conta. Não tem outro fim, né, assim. E isso não é um pessimismo, isso talvez nos traz clareza por que a gente quer fazer, né, assim, o que eu quero fazer da minha vida porque ela vai acabar. Isso não traz de forma nenhuma, gente, uma visão pessimista, né? Muito pelo contrário, nos traz clareza, nos traz oportunidade de viver melhor. Aquela briga que às vezes eu levei em consideração, você pensa assim, no fim,
No fim que não vai valer, não faz o menor sentido. E o problema é que a gente fica achando que o fim não vai chegar. Aí você fica só empurrando com a barriga, só empurrando por barriga, uma vida que você não queria estar levando. Aí volta aquilo da cobrança, você está sendo cobrada por um outro que, deixa eu te contar, ele não vai morrer por você. Sabe que você existe. Sabe que você existe. Exatamente. Você é um número. Você é um número. E pensando nisso, gente, nós vamos deixar de ter prazer. E muitas vezes a mulher fala, eu tô exausta, vê se eu vou ter cabeça pra pensar em sexo, vê se eu vou ter cabeça pra pensar em sexualidade. Mas vamos pensar. Se você tirar esse tempinho de conexão com você, prazer é merecimento, é descanso É também, autocuidado. é autocuidado. Então, às vezes, você pode criar ali um tempinho de respirar, acende uma vela, cria uma atmosfera sem intenção de ter um orgasmo ou de sentir que tenha prazer em estar com você. Tome banho de luz apagada. Simples e delicioso. Simples, delicioso, seu Coloque tempo, uma música que uma você musiquinha goste. gostosa. E sabe um ponto que aí a medicina ela tem que voltar a cuidar melhor dos pacientes, eu falo isso, que sexualidade ela tem que fazer parte da anamnese. Se você foi num médico que está te acompanhando, né, não estou falando de uma situação de emergência, não, mas perguntar da sexualidade dos seus pacientes faz parte. Eu pergunto para os meus pacientes como é que está a sua vida sexual, porque se a gente fala que a gente cuida para garantir qualidade de vida e uma das esferas está a sexualidade, como que eu não abordei a sexualidade na consulta? Né? Assim, por exemplo, eu que também sou intensivista, a gente estuda o impacto da terapia intensiva nos pacientes que sobreviveram. Os pacientes não querem só sobreviver, as pessoas querem viver. E a sexualidade faz parte para você estar vivo e conectado com você e com os prazeres que a vida possa te dar. Então, assim, faz outro chamado para os colegas profissionais de saúde, é como está a sexualidade dos seus pacientes. Né, eu como paliativista, se teve alguma doença que impactou a sexualidade, né, o ato sexual em si, como é que você vai ajudar o seu paciente a reconstruir essa sexualidade? Isso às vezes a gente acha que é só obrigação do ginecologista, né, deixa pra lá. Não, mas e o restante? Né, se eu dou um medicamento que impacta na sexualidade do meu paciente, a responsabilidade é minha de olhar a sexualidade dele. Então, eu acho que o profissional de saúde, ele tem que ter esse olhar, né? Assim, porque senão as pessoas podem estar perguntando o que aquela clínica intensivista, paliativista está aí num podcast sobre sexualidade. É justamente porque a gente tem que olhar o paciente, eu falo que é do olhar inteiro, olhar da cabeça a ponto dos pés. E a sexualidade, às vezes, é negligenciada. Você deixa sob segundo plano. E aí, se você, profissional de saúde, não estimula, o paciente já tem o tabu. Exatamente. Ele já tem a vergonha. E se você não cria um ambiente onde ele possa falar, ele vai falar com quem? Aí ele vai ficar achando que ele tem que passar o gelzinho de testosterona, que aquilo vai resolver. Aí ou então ficar sabendo, eu sei que fulano de tal fez isso aqui, deu super certo, vou fazer também. Né? E não é sobre isso. Tem toda a individualidade, a sua construção da sexualidade. E muitas vezes não são coisas grandiosas que envolvem a sexualidade. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer uma terapia sexual porque eu sou super travada na sexualidade. Não é isso. A sexualidade, ela vem ali em camadas. Então, a gente vai tirando ali cada camadinha, pensando de forma reflexiva, sem ser invasiva. A pessoa vai chegar com a sua demanda e a gente vai trabalhando fazendo ela refletir sobre essas questões. E tirando esse tabu, né? Porque a gente vive num país que o que mais tem é tabu. Exato. E a sexualidade, igual eu falo, a gente trabalha com 2 pontos. A morte e a sexualidade são 2 coisas que o povo já olha com outra ideia, né? Assim, e desconstruir essa ideia da sexualidade que vem lá de uma imagem de uma construção ruim, ou é proibido ou a gente não deve falar, né? Assim, não como naturalidade. Da mesma forma que na mesa do café você tem que conversar, sim, sobre fim de vida, né? Assim, se um dia eu estiver doente, como é que eu vou ser cuidado? Conversar com seu marido sobre a sexualidade. Quantas pessoas estão casadas há tantos anos que vivem relacionamentos que têm até intimidade, mas não conversam sobre a vida sexual? Não, muitos, muitos. É o natural, infelizmente ainda. Infelizmente, isso é predominante ali em muitos casais. E essa comunicação, ela é imprescindível. Como que você vai falar com o outro o que você gosta, o que você não gosta? Enfim, você vai acumulando ali ideias negativas sobre a sexualidade que só vai piorar. Então, é procurar pessoas de confiança, pessoas que você se conectem, sente ali essa conexão mesmo para que consiga encontrar o melhor caminho,
para ter qualidade de vida e realmente viver, não sobreviver, né, Dani? Essa é a fala que eu falo o tempo inteiro. Sobreviver é diferente de viver. Viver é a gente fazer o que a gente gosta, o que dá sentido, o que faz bem. E voltando no que a gente começou a pauta, que é sobre burnout, enquanto a gente estiver só sobrevivendo, é um ponto para a gente pular no precipício e adoecer pelo trabalho. Né? O sobreviver é esse modo automático, né? Que é você sai de casa, você não sabe o que você está fazendo, o que seu trabalho tem sentido ou não, o que você... Às vezes eu pergunto para o paciente o que ele comeu de café da manhã, ele não sabe, porque ele não estava presente na própria refeição. Então, parece que é bobagem, mas não é. Então, outro ponto, vai para casa hoje e observa o que tem no caminho da sua casa. Né, assim, eu falo que aquela frase que às vezes alguém fala, que é olhar a sua cidade com olhar de turista, né, que quando você vai passear, você vê uma pedra e fala, nó, que pedra bonita, não é assim? Então, talvez trazer esse olhar do turista para o seu dia a dia, não esperar sexta-feira, né, fazer daquele dia da sua semana uma sexta-feira e talvez esse possa ser da medida de você respirar e prevenir o burnout nesse sentido. Lógico que tem políticas de como fazer isso, mas o que você, na sua situação hoje, consegue fazer? Então, talvez tá indo para casa ouvindo esse podcast, observa, né, percebe o cheiro. A gente não tem isso mais. O barulho. Uhum. Barulhos diferentes, né? Não é só do carro. Uhum. Aquela música que tá tocando, será que ela te lembra o que é a sua infância, a sua avó? Sabe assim, vou resgatar um pouco isso. Vai tomar um café, qual que é o cheiro do café? Tá aí tomando um espumante, você observou a cor, né? Assim, não vai abrir um espumante só no dia 31, às vezes com tanto de gente do trabalho, não. Abre por você. Né, assim, acho que é um ponto que volta da questão que o cuidados paliativos me ensina muito é sobre a importância do agora e não ficar adiando. Você tem uma roupa bonita, a gente coloca essa roupa bonita numa segunda-feira, né? Não vai montar a mesa só para o dia que a visita, não. Vai lá e monta para você. Então, não fica adiando os outros pontos. Eu acho que a urgência de viver é sobre isso, né? Não vai beber o espumante só dia 31 de dezembro, não. Você quer tomar hoje, numa quarta-feira, porque faz sentido para você, tá tudo bem. Não é porque a Ju quer que eu beba o espumante, é porque aquilo tem que fazer sentido pra mim. E a mesma questão vai buscar conversar sobre a sua sexualidade por você. Exatamente. Não espere ali o outro, né? Porque sempre alguém que tá queixando, infelizmente, principalmente essa questão da libido. Tem mulheres que procuram, a maioria das vezes, realmente porque a parceria ali tá cobrando que ela tem que fazer relação sexual e ela não quer, e aí ela fala, como é que eu faço? Me dá alguma coisa pra tomar, pelo amor de Deus. Né? Ou então o homem que procura, Jordana, minha mulher, tá assim, dá alguma coisa pra ela tomar, pra ela querer ter relação sexual comigo que ela não quer. Mas eu falo, traz essa mulher aqui, porque a gente precisa, a nossa conversa vai ser mais profunda. Precisa conversar. Não é passar nada, não, é conversar. Não é sobre isso, né? Meninas, eu acho que conseguimos aqui trazer, né, para as nossas ouvintes essa reflexão, que vocês tenham esse olhar para você, ande com um espelho na sua frente ali e pensando, eu me amo, eu me mereço, eu estou vivendo, não sobrevivendo, que é essa frase perfeita ali da Dani. Dani, muito obrigada pela sua contribuição, com certeza fez muito sentido. Sexualidade é isso, a gente rodear em todos esses pontos que fazem o ser humano, de modo geral. Onde encontramos você? Como é o seu trabalho? Eu que agradeço, mas antes de falar, eu só quero deixar uma frase que eu tento repetir para mim todos os dias, que vem ao encontro disso que sobreviver é diferente de viver. Primeiro você, depois o mundo. Acho que a gente lembrar todo dia sobre isso... Coloca a máscara primeiro em você, que aí só depois você consegue cuidar de alguém. Então, fazer todo dia esse exercício do primeiro você, depois o mundo, já abre um espaço, né? E para quem estiver nos ouvindo, se estiver vivendo essa exaustão, né? Se percebeu algum sinal, que vá buscar uma ajuda, né? A exaustão, não normalizar a exaustão, né? Para quem me encontrar, tem o perfil da clínica, que é Goislim, um espaço de cuidado, né? Um espaço que fala de saúde, de bem-estar, que é uma clínica aqui em Belo Horizonte. Tem o meu perfil, que é doutora Daniela Brits. Quem tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, dividir algo, vai ser um prazer também. Ai, coisa boa. E a Juju maravilhosa? Instagram, Juliana Gomes Maranhão. Estamos lá. Se alguém quiser conversar também. Falar um pouquinho. É interessante isso do burnout. Todas as vezes que eu comento tudo que eu passei, as pessoas falam assim, você precisava falar mais sobre isso. Porque tem muita gente passando pela mesma
trajetória que eu passei. Então, estou à disposição. Ai, coisa boa. Então é isso, pessoal. Esse podcast está disponível na Rádio Mix, no YouTube da Rádio Mix. Também vocês encontram o meu perfil na @Jordana Rossi no Instagram. E fiquem ligados, porque aqui trazemos assim muitos assuntos que vão ajudar nesse processo de transformação. Não é simplesmente um podcast, é um propósito de vida onde que a gente traz ali você para mais perto de si sempre, o mais possível, porque a gente, às vezes, a gente estava até comentando isso antes de gravar, né? Às vezes a gente esquece, a gente começa a entrar de novo naquele loop, mas quando a gente lembra, eu já passei por isso, eu sei o caminho, então é mais fácil, né? A gente não fica perdido 2 vezes, a gente perde uma vez, na outra a gente já tem uma memória e fala, não, eu lembro que acho que é por aqui, ó. Então a gente começa a seguir esse caminho. Então, esse é o nosso recado principal para vocês. Até o próximo. Bye, bye.